Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, bendito, santo, soberano. Tu és bom, tu fazes o bem, a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Louvamos-te pelo dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Agradecemos-te este belo dia, sobretudo porque é o dia que o Senhor fez, é o dia do Senhor. Ajuda-nos para que glorifiquemos o teu nome nesse dia. Perdoa os nossos pecados, dá-nos entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente todas as coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que na sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei-te voluntariamente todas as coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora, louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor, e isso perante o rei. Ou seja, se prostrar diante do rei, dá a impressão que é se prostração diante do rei, como se ele estivesse recebendo a adoração devida a Deus. Mas não é. Tudo isso diante do rei. Vocês entenderam? Só na leitura, com essas rápidas explicações iniciais e introdutórias, nós vemos que aqui temos um ensino extremamente importante, porque quando nós entendemos a nossa vida, ela passa a ser o que Paulo disse aos Romanos. A nossa vida passa a ser aroma suave às narinas do Senhor, porque estamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então,
nós chegamos aonde paramos. Terceiro ponto, quando Davi reconheceu ser somente de Deus, ou pertencer somente a Deus, as ações de graças. O que é que ele diz? Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. É certo, irmãos, sim. É certo que nós, nos nossos relacionamentos, quando recebemos algo, um favor, um presente ou qualquer outro benefício de alguém, nós agradecemos. Agradecemos. Mas há um sentido que não tinha por que se agradecer. Não é errado agradecer, é até errado não agradecer. A gratidão é a reação, a resposta daquele que se sentiu, se viu favorecido por alguma coisa. Recebi o conselho do Jorge Pereira e o conselho foi bom. Então, agradecer ao Jorge é o reconhecimento de que o que ele fez foi bom. Gratidão é isso. No entanto, se o Jorge, se ele deu para mim algo da sua inteligência, algo fruto do seu trabalho de estudo da palavra do Senhor, algo que lhe custou de alguma forma, quem deu a inteligência para ele? Quem? Quem deu as condições para ele? Hoje mesmo, agora há pouco, recebi finalmente uma mensagem. Na verdade, ontem à noite, o pregador de hoje à noite, ele escreveu para mim: meu irmão, fui acometido de um problema na minha garganta e eu estou tomando remédio. Amanhã de manhã eu lhe digo como estarão as minhas condições, ou como estarão as minhas condições. E agora de manhã, ainda nem respondi, foi rápido, ele bateu o martelo: meu irmão, não vou poder estar com vocês nesta noite. Adoeci. Ora, as intercorrências, eu não esqueci do Jorge, tá? Se pensou que eu esqueci de você, eu não esqueci, não. As intercorrências são realidades, fatos que fogem da nossa condição, possibilidade para tratar com elas. Ninguém pode dizer não vai haver, pode até falar, porque é loucura, está em todo lugar, vai falar que não vai acontecer nada. Muitas vezes falamos de forma orgulhosa, jactanciosa, presunçosa. Amanhã nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. Pode ficar certo que eu vou estar aqui amanhã. Não deveria ser assim. Se Deus, se o Senhor quiser, não só viveremos, como amanhã faremos isto ou aquilo, aquilo outro. Pois bem, então o que se faz numa hora dessa, quando se estava pensando assim, olha, hoje à noite eu vou estar de folga, eu não vou pregar a palavra do Senhor. Ora pela saúde do irmão, agradece pela disposição do irmão, agradece ao Senhor e tem mais um motivo de gratidão. O Senhor já providenciou outro meio para que os irmãos sejam assistidos. Diante dessas coisas, do conselho de Jorge, dessa intercorrência, qual deve ser a nossa atitude? É essa. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vocês estão entendendo? Não? Ei, por favor, reajam. Estão entendendo ou não? Pelo menos intelectualmente falando, sim. Ei, é isso que temos aqui, meus irmãos. Vejam que há uma palavra aqui, há uma palavra muito importante que nos contextualiza, nos empurra para ver o que quer dizer essa gratidão. Agora, pois, ó nosso Deus. A palavra pois, olha lá. Agora, naquele momento, portanto, ou seja, diante do que aconteceu,
O que foi que aconteceu? Nós repetimos, e eu quero repetir isso aqui várias vezes. O povo, juntamente com o rei Davi, ambos ofertaram de forma voluntária, não houve indisposição, pelo contrário, disposição para ofertar. Além disso, essa disposição para ofertar foi abundante. E além do mais, essa abundância foi com alegria. Agora, pois, Senhor, diante do que aconteceu, o povo todo trouxe tudo que era necessário para a construção do templo do Senhor. E eu também fiz assim. Só tenho uma coisa a dizer, Senhor. Graças te damos. Vocês estão entendendo? Graças te damos. Mas me intriga ele dizer graças te damos e também dizer o quê? E louvamos. Eu confesso que não sei qual a diferença de um para outro, porque a gratidão é o reconhecimento daquilo que foi feito, claro. E o louvor é a expressão que diz tu és digno de receber a honra, a glória, a majestade. Tu és Deus, fiel, bendito eternamente. Quem fez isso? Quem agiu dessa maneira? Vocês sabem que normalmente eu falo aqui da atitude dele. Enquanto isso, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. E antes de eu dizer qual é o versículo que nós haveremos de apresentar aqui, eu trago o contexto para vocês de Filipenses. Filipenses foi uma carta escrita numa prisão, da prisão, depois que o emissário, o mensageiro do apóstolo Paulo, ou melhor, dos filipenses, para o apóstolo Paulo, depois que ele, Epafrodito, chegou lá e passou às suas mãos o donativo. Ele estava encarcerado, no caso o apóstolo, ele estava passando necessidade. Ele, no entanto, estava contente com aquela porção que o Senhor estava dando a ele, a tal ponto que ele disse: gostaria que vocês soubessem do que o Senhor tem feito aqui. As minhas cadeias são cadeias em Cristo. Eu não sou prisioneiro de César, eu estou aqui por causa do Evangelho. E por essa razão, as minhas cadeias de Cristo fez com que o Evangelho progredisse. Então, depois de receber o donativo, como é que ele se manifestou em gratidão aos filipenses? Irmãos, ele não disse assim: Filipenses, eu agradeço a vocês pelo que vocês me deram. Não. Versículo 10. Alegrei-me, como? Sobremaneira no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovaste o vosso cuidado a meu favor, o qual cuidado já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as situações, tanto em escassez como em abundância, tanto ser humilhado como honrado. Em todas as coisas já tenho experiência. Diga comigo, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês percebem? Ele se alegrou no Senhor. Essa foi a maneira de ele expressar a gratidão dele para com os filipenses. Disse: olha, filipenses, vocês foram pessoas que o Senhor usou para me proteger, para me conduzir, para me dar o que eu precisava. Agora eu tenho abundância. Eu não procuro donativo, não é um donativo que eu procuro, mas o que importa para mim é que o fruto de vocês, de fato, cresça, que vocês se doem cada vez mais. Não a mim, porque eu não estou atrás disso. Eu estou atrás do crescimento de vocês em Cristo Jesus. Então, a gratidão do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós temos a tendência ao esquecimento. Eu quero fazer agora
algumas aplicações para mim e para vocês. Vamos lembrar quando foi que você recebeu o último soldo. Soldo é o se, vou chamar salário, para outros uma oferta, para outros sei lá o que for. Qual foi a última vez? Hoje é dia 11, talvez pelo movimento que eu percebi nas ruas, no comércio, entre o dia 1º e o dia 11, o pessoal recebeu dobrado. Mas qual de nós, ao pegarmos, recebermos assim o contra-cheque, ou olerite, ou seja lá o que for, dissemos assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque tu és fiel, tu tens nos assistido. Não, a gente já acostumou. Eu trabalhei, não diz nada e perde-se bastante, porque esqueceu que o Senhor deu condições de trabalhar durante todo esse tempo, deu condições, às vezes se adoeceu, de suprir apesar de estar inativo, deu condições de fazer com que chegasse à tua mesa aquilo que é necessário para você, para ti. Eu disse tua mesa, então para ti. Davi, irmãos, está aqui reconhecendo ser somente de Deus as ações de graça, porque em última instância é somente dele a gratidão. Vocês estão entendendo? É somente dele. Abram suas Bíblias, e eu já até citei esse caso aqui, espero que essa Bíblia aqui tenha o que eu vou querer ver aqui, é 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. E eu vou falar e vocês respondem se é que podem. Versículo 6. E depois eu vou fazer as perguntas no versículo seguinte. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. O quê? Não ultrapasseis o que está escrito. Esse é o problema nosso, que às vezes ultrapassa, ou suprimindo, ou acrescentando o que o Senhor não disse e não quer que seja suprimido, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um. Eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, em detrimento de outro, porque se você é de Apolo, você não gosta tanto assim de Paulo. Se você é de Paulo, você não gosta tanto assim de Cefas. Sempre assim, quando se toma partido, há alguém que fica de fora. Eu gosto mais de fulano de tal. Então já menosprezou a bênção que o Senhor concede ao seu povo. Às vezes um pastor que ele dá menos dons do que a outros. Então já se ensoberbeceu a favor de um em detrimento do outro. E ele então faz a seguinte pergunta, e vocês vão responder: quem é que te faz sobressair? Quem, irmãos? O Senhor. Claro que é o Senhor. E que tens tu que não tenha recebido? De quem, irmãos? Do Senhor. E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Não faz sentido. É ilógico, é insensato, é irracional se soberbecer por algo que recebeu. Eu sou inteligente. Espera aí. Você vai bater no peito dizendo eu sou inteligente? E o pior é que quando eu digo eu sou inteligente, normalmente eu falo isso comparando com os menos inteligentes na minha ótica. Então, não há nada, absolutamente nada que nós tenhamos, que nós sejamos, que nós recebamos, que não venha do Senhor. Nada. Então, nós deveríamos viver a vida assim. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Irmãos, há pessoas que adoecem com tanta facilidade. Minha filha Elisama é uma, inclusive já está doente. Meus netinhos preciosos foram embora de Manaus porque a cada 15 dias, ou menos ainda, adoeciam.
Aí a outra já não é mais amazonense, agora é paraibana. Ainda disse, esse lugar não serve para a gente viver, porque os meninos não param de adoecer. E aí pensa logo, o gasto. Esquece que tinha o dinheiro para pagar. Interessante, né? O gasto, tá. Aí foram embora. Vão adoecer lá. Engraçado, né? Vou adoecer lá. Vai demorar, talvez não seja 15, mas 16 dias, ou um mês, sei lá, não sei. Mas, irmãos, quem é que faz a gente adoecer, irmãos? Quem é que manda esses vírus tão engraçadinhos? É o vírus do espirro, é o vírus da coriza, é o vírus da dor de dente. Eu estou inventando aqui, tá? Vocês sabem disso. Mas quem é que manda esses vírus, irmão? Quem é que comanda esse vírus? A quem se refere a palavra que diz assim, ele que é o resplendor exato da glória do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é que sustenta tudo isso aqui, irmãos? Existe algum vírus, seja ele produzido por homens ou não, que o Senhor não esteja no controle? Qual? Nada. Então, nós temos tudo para dizer. O que, irmãos? Leiam, por favor. Uma vez, leiam vocês. Agora, eu falei no aspecto negativo. Mas e do ponto de vista positivo? Negativo, Paulo dizia assim para Timóteo, Timóteo, usa um pouquinho de vinho da tua água por causa das tuas frequentes enfermidades. E não se vê Paulo dizendo que ia fazer chá, aquilo para sua saúde, mas ele tinha problema de saúde também. Mas e quem está gozando de saúde tem de que se sobreviver? Não. Tem que fazer o quê? A mesma coisa. Agradecer. E olha, cuidado, porque tem gente que critica aqueles que adoecem com facilidade. Por isso que... Dona Hilma está aí? Você não fale um negócio desse comigo. Dona Hilma, você lembra? Cadê o Alisson? Você lembra, Alisson? Estava aqui, Dona Hilma olhou para mim e disse, pastor, o senhor não adoece. Eu disse, Dona Hilma, pare com isso, que é isso? Semana seguinte eu, caí. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Dona Hilma, retire isso, Dona Hilma, retire. Está aí, ela está aí, Dona Hilma está aí. Dona Hilma, pare. Não precisa dizer mais nada, Dona Hilma. Dona Hilma, por favor, não diga mais nada, não. A Dona Hilma está dizendo assim, naquela época estava todo mundo pegando gripe. Dona Hilma, pare com isso, por favor, pare com isso. Dona Hilma, pare com isso, por favor, Dona Hilma. Gente, diminua o volume do microfone da Dona Hilma, por gentileza. Mas é engraçado. Mas você já viu aquela brincadeira assim? Cadê a madeira? Cadê a madeira? Você sabe a brincadeira, né? Quando alguém fala alguma coisa, né? Quando eu vejo o nosso irmão Patrick dizendo, olha, estou com o estômago agora bom. Eu digo, Patrick, pare com isso, Patrick, não dá outra. Estou certo, Bárbara? Não dá outra, o homem cai. Eu já fico com medo de escalar ele, porque tem uma escala aqui. Eu já tenho ouvido isso, tem que ter o backup. E você tem que escalar, inclusive, o backup e pedir ao Senhor misericórdia para que, se o titular não puder vir, o backup possa vir. Porque também pode acontecer do backup não vir. Nós estamos nas mãos dele, meus irmãos. Então, temos que dizer, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, o nome que está acima de todo nome. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem a majestade, ele tem um poder, ele tem aquilo que nós vimos, a sabedoria. Por isso, irmãos, que naquele dia, diante dele, nós estaremos, pela graça dele, com aquela multidão, com palma nas mãos, dizendo, agora eu quero ver se vocês vão acompanhar, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Só as irmãs agora. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a
e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Tem uma pergunta. Poxa, um vozeirão desse, você viu? Como nós poderemos ser gratos a Jesus hoje? Hoje, do mesmo jeito que eles foram ontem. O mesmo jeito. O Deus é o mesmo, as suas ações são as mesmas, a sua benevolência é a mesma. Então, nós devemos ser gratos do mesmo jeito. Nas coisas aparentemente ruins, nas coisas que consideramos boas. Em tudo devemos dar graça, porque diz o texto, a interpretação do Novo Testamento é assim: em tudo dai graças por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo. Sim, senhor. A pergunta do irmão refere-se ao que o senhor trouxe o exemplo quando recebemos o nosso lerite, o contra-cheque, e nós damos graças ao Senhor. Quando não damos graça, é apenas um esquecimento de nosso diante de Deus em dar graças a Ele? Ou está implícito a soberba, foi eu que trabalhei, eu que fiz, e a gente acaba sendo soberbos diante de Deus? Eu não diria que o esquecimento é estritamente fruto da soberba, mas eu diria que normalmente nós esquecemos o que não nos interessa tanto. Vou repetir. Normalmente nós nos esquecemos do que não nos interessa tanto. Mudando um pouquinho a palavra, esquecemos das coisas que nós não priorizamos. Vocês acham que eu estou certo? Então, se Ele é nossa prioridade, nós vamos reconhecer a cada momento o que temos, o que recebemos, o que somos, que tudo vem dEle. Davi está dizendo, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, reino. Ele está dizendo, riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar. Eu participo do verbo dar força. Então, como que nós vamos esquecer de quem é tão grandioso como Ele, tão envolvido em nossa vida como Ele? Quando esquecemos, no mínimo, nós não vigiamos. Isso é tão certo, o negócio de gratidão. Em Colossenses capítulo 4, o apóstolo fala assim, Colossenses 4, 2. Podemos ler juntos esse versículo e fazer uma consideração aqui. Eu vou fazer uma consideração. Olha só, o que diz aí? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, porque ele está exortando aos crentes filipenses para que vigiem. Eles oram, mas devem vigiar com ações de graça, porque é fácil esquecermos, e se esquecemos é porque não vigiamos, e se não vigiamos é porque ficamos ensoberbecidos. Daí que um dos pecados grosseiros, que é fruto da soberba, é a falta de ações de graças. Salmo 50, versículo 22. O salmista Asaf fala assim: considerai, pois, considerai, pois, nisto,
Vós que vos esqueceis de Deus. Olha só. Vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Esse que se esquece de Deus é contrastado com o versículo seguinte. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Meus irmãos, é um assunto da máxima importância esse que nós estamos considerando. Só glorificam o nome do Senhor os que apresentam a Ele sacrifício de ações de graças. Quando não é assim, é porque esquecem do Senhor. Vocês estão entendendo? Muito importante isso, tudo isso. Sim, senhor. A pergunta do irmão se refere olhando pelo aspecto que devemos ser gratos, que tudo vem do Senhor, mas chega certo momento da nossa vida, ou seja, pela idade ou debilidades, que nós começamos a esquecer de coisas que fazíamos anteriormente. Este esquecimento vem do Senhor? Num sentido, o esquecimento vem do Senhor, num sentido. Mas mesmo que, num sentido, o esquecimento venha do Senhor, mas a responsabilidade humana continua valendo, porque recebeu, seja lá o que for, do Senhor. A responsabilidade humana não desaparece, não. Eu esqueci. Às vezes tem gente com cara de Amélia, desculpa, ainda bem que aqui não tem nenhuma Amélia, mas isso é uma expressão. Tem gente com cara de Amélia, simplesmente diz isso, fulano não trouxe, eu esqueci. Não lamenta, em outras palavras, não se arrepende de ter esquecido. Não dá um jeito de resolver a questão esquecida. Simplesmente esqueci. E tem gente que fala assim, olha fulano, eu esqueci que eu tinha que lhe devolver seu dinheiro. Engraçado, né? Não é muito engraçado, né? Mas tem gente que é cara de pau mesmo. Esqueci, sabe, eu fazendo as contas e esqueci a dívida que eu tinha para com você. Olha, você pode aguentar mais um mês? Eu lhe dou depois no ano que vem. Espero que não esqueça. Vocês já pensaram o que é isso, irmãos? Então, a responsabilidade sempre vai permanecer. Tudo bem? Onde é? Sim, senhora. Como dar graças a Deus em todas as coisas, mas não aparecer aos homens no sentido de sermos soberbos. Foi essa a palavra que eu entendi. Por incrível que pareça, é fácil de sermos soberbos. Você sabe que há muitas maneiras de nós querermos exibir a nossa espiritualidade. E uma das maneiras de dizer isso é, olha, eu passei a noite orando. Meus joelhos, se olhar, meus joelhos estão assim, quase arrebentados, porque eu passei a noite orando. Aí você do lado de cá diz assim, que legal. Se eu pudesse ter a metade dessa espiritualidade. Aí o Senhor diz assim, esse é o benefício que você tem, porque você já recebeu, a pessoa ficou espantada com o tempo que você ora. Às vezes, a gente quer se exibir mesmo. Então, como frear isso? No coração. Ele lê o coração, no coração. O irmão chega, me dá uma camisa assim, diz assim, tome isso aqui. Agora achei engraçado. Tome isso aqui, o presente. Aí, no coração, eu devo dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque Ele me deu esse tome aqui. Vocês entenderam? Eu estou falando isso porque eu ganhei uma camisa tome, irmãos. Exatamente, me deram o presente assim, a marca é essa, tome. Aí eu peguei e fiz sei lá, que vocês entenderam. Vocês não entenderam, não? É mesmo? Por que você está rindo? Domingo passado eu estava assim, estava escrito aqui assim, tome. É a marca. E vocês não entendem nem isso, né? Pronto, cadê a irmã? Entendeu, irmã? Então, eu tenho que dizer no coração, Senhor, muito obrigado por essa camisa, essa blusa que eu recebi de presente. Agora, se ficar falando muito e tal, às vezes é fácil de nos ensoberbecermos e até nos tornarmos arrogantes, porque falamos bem forte. Uau! E tal, e tal. Peraí, a sua espiritualidade
fique entre você e ele. É melhor. Cessaram as perguntas? Sim. A pergunta do irmão é, diante da pergunta do outro irmão, que tudo vem do Senhor. Como então compreender este tudo vem do Senhor, mas a responsabilidade é minha? Tem algum exemplo que o senhor possa dar para nosso entendimento? Talvez a pergunta mais difícil. Eu não sei se vocês já perceberam que normalmente eu trago ilustrações enquanto eu estou expondo, seja na escola dominical, seja à noite. Isso vem na hora, tudo sai da padaria quentinho, normalmente. Agora eu não tenho nenhuma. Não tenho nenhuma coisa para dar de exemplo para explicar ao irmão. Ou seja, como é que a gente associa o tudo vem do Senhor e com o meu esquecimento e eu ser responsável pelo meu esquecimento? Eu não tenho nenhuma ilustração, mas eu posso dizer algo. Quando o irmão esquece de alguma coisa, como é que o irmão diz? Olha, o senhor esqueceu de me lembrar. É assim que o senhor faz? Como é que o senhor faz? Como? Continue. Eu esqueci. Pronto, está resolvido. Eu esqueci. Eu tomo para mim a responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, se o sentinela vigiar, nós daqui dizemos, Senhor, muito obrigado porque o sentinela vigiou. Se o sentinela dormir, nós temos dizendo, Senhor, o Senhor não guardou a cidade para nós. Graças te damos porque o Senhor deixou os inimigos invadirem. Tudo bem? Irmãos, tudo vem de ti e das tuas mãos damos. Ou seja, que nós vamos ver. É lindo, o próximo passo nosso é muito bonito, o que Davi diz aqui, meus irmãos. Algo fora de série. Fora de série, a partir do versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Isso aqui era lindo demais. Então, vamos orar, Senhor, porque, veja bem, o texto que nós lemos de Colossenses 4:2, para que nós sejamos perseverantes em ações de graças, aliás, perseverai nas orações, vigiai com ações de graças. Não é esse o texto? Mais ou menos isso? Ora, a própria Bíblia está dizendo que nós precisamos vigiar para sermos gratos. Você lembra daquele buraco que tem lá no caminho que você passa? Todo dia você passa por aquele caminho. Eu tenho a impressão que os Silva sabem que buraco é esse. Quando vocês vêm do sentido de casa para a sua casa, estão situados? Aí vocês entram num lugar que tem pet shop, aí você vai cair na rua do seu condomínio. Você já viu que tem 2 buracos preciosos ali? Eu fico dizendo, puxa, o senhor Davi Almeida não lembrou de vir aqui. Porque eu tenho que passar por ali. Aí, interessante que ele tapou tudo quanto foi buraco, mas aqui está lá, estão lá 2. E é perigoso, porque às vezes eu quero desviar do buraco, aí vem um carro do outro lado, todo mundo fica apressado. Eu estou desejoso de agradecer por aqueles buracos tapados. Irmão, o senhor Davi Almeida não passou por lá, não viu ainda, os ajudantes dele não disseram, ei, precisa tapar isso aqui. Esqueceram. Mas eles são responsáveis? São. Mas quando eles taparem, o que eu vou dizer? Oh, Senhor, muito obrigado. Aliás, falar em buraco, semana passada nós pegamos um susto. O pneu do carro estourou quando passou no buraco. Aonde? Um lugar que eu não ando Desculpa. Eu não ando devagar, não. Do aeroporto para casa. Eu, a digníssima e a cachorrinha. Passou no buraco, aquele estrondo, digo, misericórdia, mas eu estava devagar dessa vez. O que eu tinha que fazer? Senhor, muito obrigado. Ficamos tão gratos ao Senhor, porque nos livrou de uma coisa ruim. Vocês estão rindo, né? Depois passa a gente rir. Né? Quem foi que fez a pergunta? Foi o senhor
Tudo bem? Outro? Que o Senhor diz 2 buracos preciosos. Porque esses buracos, é certo que tem um aspecto negativo que esses buracos podem causar dificuldades, pode haver colisão, etc, etc. Mas eu vou te chamar o buraco de quê? Miseráveis? É maneira de falar. Sim, sim. Ok, eu penso que ela quis complementar falando sobre a questão de esquecimento que foi tocado, e aí ela disse que é uma linha muito tênue, pois há até uma questão de o que os técnicos afirmam, ou desvio de personalidade, de caráter e personalidade, quanto a essa questão da responsabilidade humana e a soberania do Senhor, e ela lembra o texto de Romanos capítulo 1, 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Então ela traz essa questão da ingratidão relacionando também com esse aspecto. E qual é a pergunta? Não teve pergunta, só... Eu não entendi. Ela pediu para aprofundar alguma coisa, né? Para o senhor falar, né, mais sobre essa questão. Entendi. Tá. Bem, pelo que eu entendi, a irmã está querendo que eu diga alguma coisa sobre o fato de que Deus entrega a certas pessoas a uma atitude reprovável. Ele diz assim, no versículo 28, por isso Deus os entregou qual é a expressão que ele usa aí, que eu esqueci? A uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes. Veja, Deus os entregou. Onde está a responsabilidade humana nisso? Se Deus os entregou. Se nós olharmos para nossos primeiros pais, não Adão e Eva, mas filho de Adão e Eva, Caim, que matou Abel, nós vemos o Senhor dizer a Caim mais ou menos o seguinte, que ele ficou com raiva, odioso, invejoso do seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel, o ofertante, mas quanto a Caim, ele não se agradou da oferta de Caim, nem de Caim, pela atitude dele. Então o Senhor Deus disse assim, por que estás irado? Saiba que o pecado jaz à porta. A ti convém dominá-lo. Tá? E ele caiu. Ele matou seu irmão. E ele foi responsabilizado por isso. Meus irmãos, nós vamos agora para Davi. Davi, no salvo engano 25, Salmo 18, quando ele faz uma retrospectiva da vida dele, dizendo como amo o Senhor, etc, etc, e faz uma citação. Ele diz, também da iniquidade me guardei. Calvino entende que Davi está falando daquele pecado do qual todo homem tem que lutar, porque é algo que lhe inclina, lhe leva mais àquele tipo de pecado. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então vamos pensar aqui o que como devemos olhar isso. Eu tenho uma inclinação para determinado pecado, determinado vício. Eu sou responsável, a ti cumpre dominá-lo. Aliás, por falar em a ti cumpre dominá-lo, eu diria aos irmãos, com toda segurança, que uma das maiores bênçãos que o Senhor dá a uma pessoa é o domínio próprio. E o domínio próprio faz com que, mesmo que o desejo venha, mas ele deve ser subjugado. Vigiai e orai. Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, do mesmo jeito que ele diz, com relação à ação de graça, vocês orem, vocês peçam, Senhor, pede por um casamento, Senhor, pede por um neto, Senhor, faz uma série de pedidos, ele diz, mas vocês
além de orar, vocês precisam vigiar para quando vocês forem respondidos, vocês deem graças ao Senhor. A sua pergunta, ela é algo que tem a ver com ações de graça no sentido de que nós não devemos esquecer de agradecer ao Senhor. A responsabilidade é nossa, mas também é responsabilidade nossa no que diz respeito a evitarmos de pecar. Ou seja, precisamos do autocontrole, precisamos do domínio próprio. É a maior bênção. Como eu quero essa bênção para mim? É a maior de todas as bênçãos do ponto de vista da gente caminhar. Que é o fruto de quem? Do Espírito. É um aspecto do fruto do Espírito, o domínio próprio. O que é esse domínio próprio? Vocês lembram, irmãos, quando no casal assim, o cônjuge vê algo que não está correspondendo, ele não gosta e ele segura, porque ele diz, não é momento de falar sobre isso. Ele se dominou, ele tinha vontade de falar, mas se dominou. Ou ela, ele ou ela, dependendo do cônjuge. Aí tem gente, a gente chama de língua o quê? Solta. Né? Você vai falar, língua solta, esse não domina a sua língua. É só ler Tiago, capítulo 3, ele chega ao ponto de dizer assim, que tudo é dominado, a gente domina os animais, põe cabresto nos animais, mas tem algo que o homem não consegue dominar, é a língua. Mas só tem um jeito, o Espírito Santo leva a esse domínio próprio. Tudo bem? Ótimo. Uau! Terminando, irmãos, quem é que se tornou para nós exemplo de gratidão? Nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos, ele, quando estava para distribuir pães e peixes para saciar a fome da multidão, ele tomou aqueles elementos, 5 pães e 2 peixes, e disse, graças te dou, ó Pai. Diz lá que ele agradeceu essa bênção de ter os pães e do que ele ia fazer, a saciar a fome de muitos. Olhemos-los e vejamos que ele, no momento em que ele estava conversando com os seus discípulos, respondendo a eles, quando chegaram, dizendo assim, Senhor, alegres, estavam alegres, os espíritos se nos submetem pelo teu nome. Ele disse, alegrai-vos, sim, alegrai-vos, mas não porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Ao dizer isso, ele prorrompe, diz assim, ele cheio do Espírito, diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Volta-se para os discípulos e diz, bem-aventurados sois, porque vós vedes o que muitos profetas quiseram ver e não viram. E por aí seguiu instruindo os seus discípulos, de tal modo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, falando num contexto de ser cheio do Espírito Santo, ele diz, e não vos embriaguei com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchedo do Espírito, falando entre vós, e é isso que tem que ter em nós, salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E ele então termina dizendo assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos, tudo. Por isso que nós temos que repetir isso, irmãos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o quê? O teu glorioso nome.